Capítulo 7. A Terra, estrutura geológica e formas de relevo. As montanhas são uma das diferentes formas de relevo que modelam a superfície terrestre, local onde o ser humano vive e realiza suas atividades. Na foto, montanhas no Parque Nacional de Djurdjura, na Argélia, em 2014. A constituição da crosta terrestre. Para entender como as formas de relevo se originaram, é importante conhecer os materiais que compõem a crosta terrestre, a camada mais superficial da Terra. Esse conhecimento também ajuda a compreender melhor certos fenômenos que podem ser devastadores para a vida humana, como as erupções vulcânicas e os terremotos. As rochas que compõem a crosta são um agrupamento de minerais, que apresentam elementos químicos em sua composição. Sabe-se, por exemplo, que o granito é uma rocha formada basicamente por 3 minerais: quartzo, feldespato e mica. Entre os vários elementos químicos encontrados na composição desses minerais, podemos destacar silício, alumínio e oxigênio, no quartzo, potássio, alumínio e oxigênio, no feldespato, potássio, ferro e magnésio, na mica. Uma característica das rochas é encontrarem-se em estado sólido, ainda que não sejam necessariamente duras ou compactas. A areia, por exemplo, é um tipo de rocha, ou, mais propriamente, partículas de rocha, os grãos, desagregadas por diferentes processos. Quanto à origem, as rochas podem ser classificadas em magmáticas, sedimentares e metamórficas. Rochas magmáticas ou ígneas. Também denominadas rochas primárias, porque não dependem de uma rocha pré-existente. Formaram-se pelo resfriamento e solidificação do magma, o material em estado de fusão de que é constituído o manto. A solidificação do magma pode acontecer no interior ou na superfície da Terra, dando origem a rochas magmáticas intrusivas ou extrusivas. As rochas magmáticas intrusivas ou plutonicas, como o granito, foto abaixo, e o diorito, formam-se quando o magma se resfria lentamente nas profundezas da Terra, dando origem a cristais relativamente grandes. As rochas magmáticas extrusivas ou vulcânicas, como o basalto e a obsidiana, são formadas pelo magma expelido em erupções, veja a foto abaixo. Como o resfriamento e a solidificação do magma ocorrem rapidamente, não há tempo para a formação de macrocristais. Fusão. Passagem do estado sólido para o estado líquido. Intrusão. Introdução de material magmático no interior da crosta terrestre. Extrusão. Passagem forçada de um material através de um orifício. Vista do vulcão extinto Diamond Head, em Honolulu, capital do estado do Havaí, nos Estados Unidos. Foto de 2015. Rochas sedimentares. Também chamadas rochas secundárias, porque dependem de uma rocha pré-existente. Formaram-se a partir da compactação de sedimentos procedentes da erosão, do transporte e da deposição de minerais pela água, pelo vento, por reações físicas e químicas e pela ação dos seres vivos. As rochas sedimentares derivam-se, portanto, de rochas que sofrem a ação de processos erosivos. São rochas sedimentares a areia, o calcário e o arenito. Monsanto, Portugal, 2015. As habitações desse vilarejo são um exemplo de uso de granito, veja o detalhe desse tipo de rocha, em construções. O Vale da Lua, na Chapada dos Veadeiros, em Goiás, é um conjunto de formações rochosas de origem sedimentar, sobretudo calcário. Foto de 2014. Rochas metamórficas. O termo metamórfica vem de metamorfose, que significa transformação. As rochas metamórficas, também chamadas rochas secundárias, foram originalmente rochas magmáticas, sedimentares ou metamórficas que, pela ação do calor ou pressão do interior da Terra, adquiriram outra estrutura. O gneiss e o mármore são exemplos de rochas metamórficas. Pessoa anda sobre um piso de mármore, um tipo de rocha metamórfica, em um hotel em Moscou, na Rússia, em 2015. No detalhe, o mármore em estado bruto. O ciclo das rochas. As diversas possibilidades de transformação das rochas estão representadas no ciclo das rochas. A ilustração abaixo mostra o dinamismo existente na crosta terrestre, que possibilita que um tipo de rocha se transforme em outro. As rochas magmáticas, sedimentares e metamórficas sofrem a influência dos fenômenos que alteram a crosta terrestre, como os dobramentos, os falhamentos, os terremotos, as erupções vulcânicas e a erosão, que vamos estudar no capítulo 9. Erosão, transporte e sedimentação, bem como a cristalização do magma, são processos que favorecem a transformação das rochas.
O ciclo se inicia com o resfriamento do magma, que dá origem às rochas magmáticas. Estas, ao sofrerem erosão e a ação do intemperismo, podem formar rochas sedimentares. Se submetidas a diferentes condições de temperatura e pressão, transformam-se em rochas metamórficas. Esses outros dois tipos de rocha também sofrem desgaste e metamorfismo, sendo empurrados para as camadas mais profundas da Terra até fundirem-se novamente, constituindo parte do magma e recomeçando um novo ciclo. Dobramento, formação de dobras ou rugas em certos tipos de rocha, de estrutura mais maleável, provocada por movimentos provenientes do interior da Terra. Falhamento, o mesmo movimento ou força que promove os dobramentos em certos tipos de rocha pode provocar falhas ou rupturas em outras, mais resistentes. Intemperismo, conjunto de processos, físicos, químicos e biológicos, que provocam a desintegração e a decomposição das rochas. Ciclo das rochas. Tipo de rocha e material-fonte. Ígnea. Fusão de rochas na crosta quente e profunda e no manto superior. Processo formador da rocha. Cristalização, solidificação de magma ou lava. Tipo de rocha e material-fonte. Sedimentar. Intemperismo e erosão das rochas expostas na superfície. Processo formador da rocha. Deposição, soterramento e litificação. Tipo de rocha e material-fonte. Metamórfica. Rochas sob altas temperaturas e pressões nas profundezas da crosta e no manto superior. Processo formador da rocha. Recristalização em estado sólido de novos minerais. A estrutura geológica da superfície terrestre. As rochas e os minerais não estão distribuídos de maneira uniforme na superfície terrestre. Sua disposição depende da ação das forças internas e externas que agiram na Terra no decorrer do tempo geológico. A esse conjunto de diferentes rochas de um lugar e aos vários processos por elas sofridos, dando aos terrenos desse lugar uma característica própria, damos o nome de estrutura geológica. Na crosta terrestre há três tipos básicos de estrutura geológica: os núcleos cratonícos, as bacias sedimentares e as faixas orogênicas. Núcleos cratonícos ou escudos cristalinos. São rochas magmáticas e metamórficas muito antigas, das eras pré-cambriana e paleozoica. Sofreram forte processo erosivo, apresentando-se desgastadas e com baixas altitudes. Aparecem de duas formas na litosfera. Escudos ou cratos aflorados, quando estão expostos à ação de agentes erosivos. Embasamentos cristalinos ou plataformas cobertas, quando estão recobertas por terrenos sedimentares. São exemplos de escudos cristalinos os escudos das Guianas, brasileiro, canadense, siberiano e guineano. Essas áreas são ricas em recursos minerais, principalmente as que se formaram no período proterozoico da era pré-cambriana. Bacias sedimentares. Com o passar das eras, os escudos cristalinos sofreram a ação de processos erosivos. Os sedimentos assim produzidos e transportados pelo vento e pelas águas acumularam-se em depressões existentes na superfície dos escudos, bacias. Essas depressões, preenchidas pelos sedimentos que formaram rochas sedimentares, são chamadas bacias sedimentares. Existem bacias originadas nas eras Paleozoica, Mesozoica e Cenozoica. As bacias amazônica, do meio norte do Pantanal, que se encontram em território brasileiro, são exemplos de bacias sedimentares. Os combustíveis fósseis, carvão mineral e petróleo, são encontrados nesse tipo de estrutura geológica. Faixas orogênicas. Ao longo da história da Terra, a crosta terrestre sofreu movimentos produzidos por forças internas, que deram origem a cadeias de montanhas. Podemos diferenciar as faixas orogênicas pela sua antiguidade, ou seja, pela era geológica em que se formaram. Faixas orogênicas antigas datam de eras geológicas muito antigas, como a pré-cambriana e a paleozoica. No Brasil temos vários exemplos de serras desse período. As Serras da Mantiqueira, que ocupa áreas dos estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, do Mar, que se estende do litoral do estado de Santa Catarina até o litoral do estado do Espírito Santo, do Espinhaço, em Minas Gerais, veja a foto na página anterior, são exemplos de faixas orogênicas antigas. O mesmo pode ser dito dos Alpes escandinavos, na Noruega e na Suécia, e dos Apalaches, nos Estados Unidos. Faixas orogênicas modernas ocorreram na era terciária e deram origem às mais altas cadeias de montanhas da Terra: Himalaia, na Ásia, Andes, na América do Sul, Alpes, na Europa, e montanhas rochosas, nos Estados Unidos.
cráton, porção de qualquer idade geológica da crosta terrestre, relativamente estável e imóvel, que forma o núcleo de um continente ou a base de um oceano. Orogenia, do grego oros, montanha, colina, o termo refere-se ao processo de formação das montanhas. O relevo terrestre. A superfície terrestre apresenta várias fisionomias ou irregularidades, que chamamos relevo. Essas fisionomias são o resultado da ação de forças e movimentos originados no interior da Terra e do trabalho conjunto dos agentes externos do relevo. O conhecimento do relevo, ou seja, o estudo da geomorfologia, é fundamental para que a ocupação do meio ambiente seja feita para preservá-lo. Por exemplo, a construção de estradas, usinas, indústrias, bem como o planejamento urbano e o aproveitamento agrícola, são trabalhos que exigem estratégias adequadas do uso do solo. A superfície terrestre abrange o relevo continental e também o submarino. Observe, na figura, as principais formas do relevo continental e os diferentes níveis encontrados no relevo submarino. O relevo continental. A fisionomia dos continentes, com seus altos e baixos, nos é muito mais familiar do que as formas do relevo submarino e, muitas vezes, interfere diretamente em nossas atividades. Por exemplo, as ladeiras íngremes de uma cidade montanhosa dificultam a nossa locomoção. De outro modo, quem mora na cidade de São Paulo ou em Curitiba, Paraná, precisa descer a serra para chegar ao litoral. Conforme observamos na figura abaixo, as principais formas do relevo continental são: montanhas, formas de relevo que apresentam maior altitude. Quanto à origem, podem ser montanhas de dobras, de falhas, vulcânicas e de erosão. Quanto à idade, existem montanhas velhas, novas e rejuvenescidas. Planaltos, superfícies que podem apresentar diferentes aspectos e que resultam do trabalho de erosão em rochas cristalinas e sedimentares. Segundo o professor Jurandir Rois, planalto é uma superfície irregular, com altitudes acima de 300 metros. Planícies, na definição do professor Jurandir Rois, são superfícies planas, com no máximo 100 metros de altitude, formadas por processo de sedimentação das águas de rios, mares e lagos. Algumas planícies fluviais podem se formar em compartimento de planalto, não importa a altitude. Depressões, são áreas mais ou menos planas que sofreram prolongados processos erosivos. Geralmente têm entre 100 e 500 metros de altitude. Segundo o professor Jurandir Rois, são áreas mais planas do que os planaltos. As depressões relativas situam-se acima do nível do mar, mais abaixo das regiões vizinhas. As depressões absolutas estão situadas abaixo do nível do mar. O relevo submarino. Como mostra a figura abaixo, de acordo com a profundidade podemos diferenciar no relevo submarino alguns níveis com características próprias. Plataforma continental, com até 200 metros de profundidade a partir do nível do mar, é praticamente uma extensão do continente. Área de deposição de sedimentos, a maior parte vinda do continente, tornou-se um importante local de exploração e pesquisa de petróleo. Talude continental, declive acentuado, que marca o fim da plataforma continental. Região pelágica, as formas de relevo dessa região encontram-se em profundidades entre 1.000 e 5.000 metros. Região abissal, com mais de 5.000 metros de profundidade, é a região menos conhecida. Escuridão, frio e pressão provocada pelo enorme peso das águas oceânicas são as suas características principais. Mesmo assim, alguns animais se adaptaram a esse ambiente. No fundo dos oceanos, encontramos formas de relevo semelhantes às do relevo continental. Veja algumas delas na figura abaixo. As rochas e as formas de relevo estão sujeitas à ação de forças que agem tanto no interior como na superfície da Terra, como veremos no capítulo seguinte. Formas do relevo submarino. Monte marinho, montanha submarina cujos picos não alcançam a superfície. Planície abissal, planície localizada no leito dos oceanos, região pelágica. Guiote, monte submarino, de topo aplanado, de origem vulcânica, que se ergue da planície abissal. Dorsal mesoceânica, cadeia de montanhas localizada no fundo dos oceanos. Ilha vulcânica, topo de vulcão submarino que alcança a superfície. O nível do mar. O nível do mar marca o limite entre o relevo continental e o submarino. É o nível zero, usado para determinar as medidas de altitude e profundidade. O relevo continental, com altitudes acima do nível do mar,
com exceção das depressões absolutas, é chamado relevo hipossométrico, do grego ipsi, em cima, no alto. O relevo submarino é o relevo batimétrico. Batimétrico, relativo à batimetria, ciência que determina o relevo do fundo de área oceânica, lacustre, fluvial, etc.